decidir ficar ou voltar é muito disruptivo, é muito impactante pensar algo nesse sentido. E simplesmente ele foi levado para o cosmos. É a chamada exoprojeção, quer dizer, a projeção astral, a projeção consciente fora do planeta. E aí ele foi levado e ele viu literalmente milhares de planetas com vida. Inclusive falaram assim, ó, tá vendo? Cada ponto luminoso aqui é um planeta com vida, não é uma estrela. Ele viu tudo esse planeta com vida inteligente, tudo isso. Então ele ficou chocado de ver a quantidade de planetas, de seres. Então teve toda uma explicação onde ele viu sobre o tempo, sobre o espaço, o propósito do universo, a evolução como um todo. Ele realmente pôde aprofundar. E ele fora do corpo, nessa quase morte, é levado para um planeta muito evoluído. E aí ele ficou vendo aquilo, mas era um planeta que ele percebeu que era absolutamente pacífico, assim. Até animais existiam e eram pacíficos. Ele teve uma EQM, ele teve o advento de, então, visitar essas outras, vamos colocar, civilizações, né, de outros lugares, outros planetas, né? Uhum. Essa exoprojeção, né, que você falou tem um nome. E aí ele decidiu voltar, certo? Só que no caso, ele poderia, será que nessa experiência, decidir não voltar achando que ficaria lá com esses caras? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo a mais um episódio do podcast Filhos do Todo. Você tem algum tipo de experiência que você muitas vezes não sabe explicar? Você sabe o que é EQM? Você conhece o aspecto relacionado à projeção astral, as energias, ataques espirituais, experiências muitas vezes pouco mencionadas no dia a dia da população. Hoje nós vamos falar um pouco sobre todos esses assuntos em um contexto espiritual, mas também em um contexto onde as pessoas podem analisar de outras óticas, né? Isso é muito importante. E o nosso convidado é Alexandre Pereira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Farrell. É um prazer estar aqui. E vamos falar desse tema que muita gente, por incrível que pareça, nunca ouviu falar, de pessoas que voltaram da morte. E é um assunto que eu observo que, independente da religião, independente do ceticismo, isso acontece e as pessoas às vezes colocam no inexplicável ou às vezes elas são estimuladas a não falar. E você que está aí, vamos favorecer esse tema aqui para que outras pessoas possam também se aprofundar. Nosso convidado tem uma profundidade nesse assunto e eu gostaria que outras pessoas também assistissem. Então, contribui até para você também receber mais conteúdos, deixando o like, se inscrevendo, colocando seu comentário. Muitas vezes você pode ter tido um relato ao longo do que ele vai mencionar e você pode compartilhar, porque outras pessoas também podem serem auxiliadas com isso, tá bom? E eu quero começar então, Alexandre, perguntando como a EQM nos dias atuais ela traz uma contribuição no aspecto de ampliar o estudo da consciência além do nosso corpo físico. Olha, traz uma visão totalmente forte nesse sentido, porque aquela pergunta, qual é a natureza da consciência? Que muitos médicos se fazem. Qual é a natureza da consciência? Todo mundo está atrás dessa resposta. Só que a natureza da consciência não é cerebral. Esse aqui é o ponto. O cérebro é só um método, um meio pelo qual a consciência se manifesta. Então, para a gente entender a consciência, não é estudando o cérebro, não é estudando a parte física. É justamente quando nós temos uma vivência extrafísica. Extra a parte material. Quando nós temos essa jornada além da parte física, nós temos uma capacidade de entender um pouco mais essa natureza do que é a consciência. Só que é um tema complexo, não é nada fácil, mas cada um, do seu jeito, tendo suas próprias experiências, ela pode, primeiro, começar a se entender muito mais. Quem eu sou, da onde que eu vim, para onde eu vou, aquelas perguntas básicas filosóficas da antiguidade. Nós podemos, de fato, ter uma compreensão maior quando a gente sai do próprio corpo, seja por um acidente, ou seja mesmo num relaxamento, numa técnica, e assim você se conecta a si mesmo e para procurar entender, mas espera aí, se eu não sou o meu cérebro, se eu penso fora da minha caixa craniana, quem sou eu? Então aí muda tudo. Então é uma experiência
que ele não traz muitas respostas, mas também traz outras questões que nem a própria ciência hoje sabe, não tem nem noção que aquilo existe. Às vezes não consegue responder, eu penso assim, não é que não consegue responder, a gente escuta Uhum. isso. Não quer também se aprofundar nisso, né? Embora a gente veja que tem alguns avanços, até tem o ponto que a relação, né? Qual é a linha tênue entre a EQM, a projeção astral, e a espiritualidade? Porque eu já ouvi em alguns relatos que eles dizem que é uma falha no cérebro humano, quando a pessoa tem ali aquele momento de quase morte, e que ela vem com uma narrativa do que aconteceu. Então, como é que seria essa aproximação, até para quem está em casa? Eu já vi pessoas com dúvida assim, foi EQM? Será que eu só projetei? Será que foi isso que muitas vezes os médicos falam, que o meu cérebro trouxe um filme mental, porque naquele momento o impacto trouxe essas imagens para mim, né? Como é que funciona isso? Sim, até muitos médicos veem, e tem estudos falando que na hora da morte, áreas relacionadas à memória são ativadas no cérebro, como se isso fosse uma justificativa para aquilo que alguns passam na experiência de quase morte, chamada revisão de vida, ou visão panorâmica, flashback existencial, quando a pessoa revê do nascimento até aquele momento. Só que, ok, a gente pode até falar que não, então é fruto tudo do cérebro, só que não é tão simples assim. A própria experiência de quase morte, em muitos casos, quando ela está sendo feita em hospital e tem toda uma parte médica por trás, tem momentos que o cérebro está desligado. Então, aquele aparelho que mede lá a ativação cerebral, ele está linha, ele está zerado. Quando um cérebro está inativo, ele não pode ter nada, nem memória, nem audição, nem nada do que acontece nesses eventos. Agora, por que a ciência não pode afirmar que isso é algo produto do cérebro? Primeiro, porque tem casos que nem poderia ter fisicamente, porque o cérebro está desligado. E outra coisa que é mais impactante são as chamadas confirmações posteriores. O que é confirmação posterior? É quando você tem uma vivência e você volta com uma informação e você comprova aquilo. Então, imagina uma pessoa que teve uma experiência de quase morte e de repente ela sai do hospital, ela vai até um local, um parente que estava a quilômetros de distância, muito longe, e ele fala: eu vi o que você estava fazendo, onde você estava, com quem você estava, narra toda a situação em detalhes. E aí quando, né, ela percebe tudo, quando ela volta, ela vai checar e exatamente o que ela viu é o que está ali. Teve um caso do Raymond Moody que é clássico, ele foi o que cunhou a expressão experiência de quase morte, que um paciente falou que ele se viu boiando no teto e tinha um tênis no parapeito do prédio, de forma inacessível. E aí eles foram lá e acharam exatamente como ele descreveu. Como é que uma pessoa alucina com algo que é comprovado que é real? Então mostra que não é cerebral. Essas explicações que falam, é baixa oxigenação cerebral. Besteira. Tem estudos que mostram que uma oxigenação cerebral boa ajuda a ter mais experiência de quase morte. Alguns falam, não, isso são as medicações dadas no hospital. Mas tem pacientes que já, com pesquisas que americanos fizeram, quanto menos medicação, mais intensa e poderosa a experiência. Mais medicado, a tendência a ser experiências fracas ou irrelevantes. Então, toda explicação médica não bate. Agora, quando a gente fala de saída do corpo, para quem nós que admitimos esse fenômeno, o que a gente pode dizer é que essa linha tênue caminha entre a vontade pessoal e o determinismo. O que é o determinismo? A pessoa não pediu para ter uma quase morte, porque ela teve um acidente de carro, uma parada cardíaca, um derrame, um afogamento. Ela tem algo muito grave, e nisso ela se vê forçada fora do seu corpo, vendo a si mesma de longe, encontrando parentes falecidos, passando por túnel de luz, indo a comunidades extrafísicas, vê um monte de coisa. E ela é passageira, não escolhe nada. É todo um evento que é apresentado para ela, pela qual ela se sente muito bem, se sente numa paz absoluta, é um fenômeno maravilhoso. E na experiência fora do corpo? Não tem isso. A primeira vez que eu saí do corpo pela minha própria vontade, eu saí do corpo e falei, saí, minha mãe não vai acreditar, mas
E agora? Eu estava ali, boiando no quarto. Não apareceu ninguém, não teve turno de luz, não teve nada, mas eu estava ali. Acabei voltando para o corpo. Então, na chamada projeção astral, desdobramento, viagem astral, né, emancipação da alma, não existe um roteiro pré-definido. Você é dono de tudo. Se você não sabe o que fazer, você pode não fazer nada. Só que a quase morte ele é um evento didático, que ela mostra para a pessoa o que existe na realidade após a vida. É todo um apresentar para aquilo que vai ser significativo para a pessoa, quando voltar, teoricamente, ela conseguir mudar a própria vida. Então, tudo caminha de mão dada. Esse lado mais da espiritualidade, a ciência que não consegue dizer que é alucinação, e a gente vai seguindo e vendo que os relatos são muito profundos, e a maioria deles tem essas confirmações, o que choca muita gente. Eu nunca tive uma EQM, mas as projeções astrais são muito frequentes, assim, desde muito, muito cedo. E aí é algo que é muito curioso pelo o processo, né, como você falou. As EQMs normalmente elas vêm, quando a gente vê relatos de pessoas, vêm com uma energia, a pessoa fica impactada, a pessoa às vezes tem gente que fala: "Ah, vi Jesus", ou então vi um ser Uhum. de muita luz, ou algo que ela às vezes não acreditava, era descrente, né. Às vezes vem com certos arquétipos que não sei se na hora da pessoa passar ela consegue associar, né. Sim, E a projeção astral, então tecnicamente vamos dizer assim, o procedimento que ocorre seria basicamente o mesmo, porque não houve o rompimento do cordão de prata. sim, Só que como a EQM, o corpo está desligado lá embaixo, vamos dizer assim, entre aspas, já quase partindo, seria como se a pessoa passasse, de sopetão para uma outra experiência, sem ter tipo o controle: "Ah, vou tentar acender a luz aqui", e é um emaranhado de informações que muitas vezes a pessoa quando chega para cá, ela fica tão extasiada que ela não consegue nem passar, assim, de primeira, é isso? exato. Só que uma coisa que você falou que é muito legal é o seguinte: o cordão de prata, o famoso cordão de prata, a hipótese é que de fato ele não se desligou ainda. Só que muitas pessoas na quase morte são declaradas mortas. Inclusive tem hora do óbito, o médico vai lá, assina, morreu. Só que a pessoa mesmo assim ela acaba voltando. Muitos parecem não ter pulso. Agora, morte cerebral não. Quando deu morte cerebral não tem EQM. Mas tirando a morte cerebral, vários foram declarados mortos por outras razões, mas a pessoa volta. Então isso mostra que essa experiência ela é extremamente profunda e o que nós não temos respostas, nem a gente que estuda isso há muito tempo, é como que um corpo debilitado, às vezes cheio de, né, de medicação, a pessoa, é tão impactante como você falou que a pessoa volta e lembra de absolutamente tudo, com uma clareza, uma nitidez absoluta. Porque na saída do corpo, já aconteceu de até com você de se acordar, ah, depois eu anoto, depois eu lembro, sumiu. Cara, meu corpo tá bem, eu voltei tranquilo, a memória é sim para escapar. E na quase morte não, o corpo lá tudo ferrado, tudo bagunçado, tudo caótico e a pessoa nunca mais esquece daquilo. Provavelmente é justamente por esse amparo, ou por esse apoio dos seres extrafísicos, dos mentores, dos guias, que de alguma forma encaminham, energizam ou fazem alguns procedimentos que a gente não sabe como que aquilo de fato permanece fixo naquela pessoa. Só que mesmo os declarados mortos, a teoria que eu admito, que eu tenho é que esse cordão nunca se rompeu. Mas mesmo assim, as pessoas têm eventos extraordinários, como experiências fora do planeta, em dimensões mentais, dimensões avançadas, vendo o cosmos. Eu já vi relatos de pessoas que viram o nascimento do Big Bang, assim. Ela viu visualmente, falou: não, mas isso até tá sem graça, uma expansão de espaço e de tempo. Alguns realmente veem seres que falam até que acham que é Deus, porque não tem nem forma humana, é uma bola de luz poderosa e que me ama. A gente sabe que isso é um corpo mental, que não é bem Deus, mas é como a pessoa descreve. Olha, um ser que não tem nem forma, com amor, com poder, então são fenômenos, né, na quase morte acontece de um tudo. Memória de vida passada acontece até pré-cognições, né, antigamente chamava de premonição, que a pessoa vê o futuro das pessoas, de si própria, ela revê a própria vida, o reencontro com parentes falecidos é muito forte. Então olha quantas coisas que acontecem
e que impactam a vida da pessoa. Eu já vi o caso de uma mulher que ela passou por 4 EQMs. Mas isso já mostra que a pessoa também faltou de vergonha na cara para mudar, né? Porque tem uma EQM, um chacoalhão. Aí continua, tem uma outra. Não precisava ter, porque a EQM em si envolve algum risco à vida. Esse é o ponto-chave que diferencia da saída do corpo. Se bem que tem casos que a pessoa fala, não, estava na minha casa, eu passei mal, eu não sei o que eu tive, eu saí do corpo, tem toda uma jornada que é idêntica à quase morte. Ela não coordenou nada, apresentaram tudo para ela, era passageira. Só que ela volta e é indefinida. Eu não voltei, eu estava branco, eu não sei o que eu tive. Mas algum parente, quando está perto, fica assustado. Mas, de qualquer forma, ela foi induzida a algo, a força, entre aspas, que é negativo, mas foi contra a vontade dela e teve tudo aquilo. Então, você vê que o fenômeno em si ele tem várias complexidades nesse sentido. É bem interessante porque, assim, como eu falei para você já vieram pessoas que falaram sobre EQM no en passant, mas assim, com essa propriedade, assim, esses detalhes, a gente vai ter essa primeira oportunidade. A gente está com 200 e mais de 260 programas aí, e sempre alguém vem e comenta algo, e é interessante porque as pessoas às vezes não, se identificam em casa, né? Sim. Em relação à projeção astral, a mesma coisa. Você falou um negócio muito interessante, que às vezes, vou lembrar, né? Às vezes é um negócio até legal que você fica, não, eu vou voltar a dormir, porque eu não quero agora anotar. E aí quando você acorda novamente, aquilo sumiu. Ou quando às vezes é muito real, muito impactante, e a pessoa lembra. Mas também, assim, dentro dessa síntese de estudo, que também é uma área que você atua, por que existem projeções que são meio nebulosas, né? Parece que a pessoa tá meio turva, e aquelas que você falou, que realmente a pessoa está consciente, vê tudo ao redor, tem o poder até de escolha, né? Existe algum fenômeno por trás desses 2 tipos de ramificações? Eu vejo que é o nível de lucidez que a pessoa alcança. Porque geralmente na experiência de quase morte, já que ela está sendo ajudada, ela tende a ficar com o chamado nível de 80%, na média. 80% é a capacidade que a gente tem aqui agora. É como estar acordado aqui, mas fazendo absolutamente tudo, uma lucidez absoluta. E em boa parte dos casos, não tem um dado para isso, mas as pessoas se sentem expandidas. Ou seja, ela se sente mais lúcida do que a gente está aqui agora. Uma inteligência maior, uma memória melhor, um senso de emoção, de afetividade maior, tudo fica ampliado. Tudo fica ampliado. Por isso que muitas vezes a pessoa ela tem uma capacidade maior de conexão, ou de rememoração, porque ela naquele instante ela está superior, ela está fora, literalmente, do restringimento do corpo físico. Isso é muito impactante, é muito forte para as pessoas. Então, quando ela volta disso tudo, aquilo tende a ficar mais forte. Agora, quando a pessoa tem uma baixa lucidez fora do corpo, aí acontece o que você está falando. Aquilo parece estar meio turvo, está meio estranho. Ou a pessoa até pode se perguntar, mas espera aí, isso aqui é real ou eu estou sonhando? Quando a pessoa começa a se questionar, mostra que a lucidez dela não está tão ativa assim. Isso varia, tanto em experiência de quase morte, quanto em experiência fora do corpo. O nível de lucidez. Agora, quando você está se esforçando, aí você que tem que ter o trabalho maior de alcançar níveis maiores de expansão, o que nem sempre é fácil. Já que na quase morte você, né, acaba sendo orientado nesse sentido. Então eu vejo que tem aí um processo de gradação da lucidez. Acho que a lucidez que acaba variando de experiência para experiência, né? Depende também, às vezes, do que a pessoa, como a pessoa tá, porque às vezes tem pessoas, projetores experientes que também, às vezes, relatam, Claro. misturou um pouco com sonho, né? Uhum. Eu acho que é um grande assunto também que as pessoas confundem, né? Que às vezes eu já tive isso será que misturou um pouco com um sonho, né? Sim. Entrou uma camada aqui, de repente eu fiquei um pouco inconsciente, né? E acho que as pessoas devem te procurar falando, olha, e eu não sei se eu estou sonhando, era algo tão absurdo que não poderia ser projeção, mas a pessoa fica naquela dúvida, né? Fica aquele quesinho, será que tinha um pouco de projeção no meio? Sim. E o que é pior é, às vezes, que nem você falou, você acorda, não quer anotar e vai dormir deitar de novo. Já vi casos de pessoas que tiveram 2 ou 3 experiências fora do corpo na mesma noite
e depois embaralha tudo. Então ela tem uma saída do corpo, volta, depois sai de novo, aquilo mistura. Tem momentos também que a rememoração, por ser falha, mistura com sonhos, pode ser até pesadelários ou sonhos comuns, mas na hora de anotar, que a pessoa tem que ver qual momento eu estava no pico de lucidez, qual momento ficou confuso. Porque experiências mistas, quer dizer, que envolve tanto a saída genuína quanto as experiências oníricas, fantasiosas, elas ocorrem. A rememoração é um grande gargalo. Quantas pessoas que se veem fora do corpo, ajudando, aprendendo, sendo ativas, ou você encontra alguém completamente produtivo fora do corpo, e você fala, fulano, lembra que você estava fora do corpo? Não, não sei. Então muita gente tem muita saída do corpo e acha que não tem, porque a rememoração é um problema. Ou porque ela não se acha capaz, ou porque a memória que fisicamente dela falha, ela não treina. Pode ser por questões de doença física, pode ser por várias razões. Mas a pessoa não sabe toda a jornada que ela faz fora do corpo, que muitas vezes é ótimo, é brilhante, ela nem faz ideia disso. Então, rememoração é um grande problema. Por isso que na quase morte ela é tão chocante assim, porque ninguém. Eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, levaram 15, 20 anos para lembrar. Voltaram de uma cirurgia, de um acidente, não lembrou de nada. De repente acontece um episódio, dá um gatilho, vem toda a memória em bloco, tudo que ela vivenciou. Ela lembra dela fora do corpo no hospital, tudo que aconteceu com ela, mas veio integralmente. De uma vez. De uma vez. Só que isso é mais raro. A grande maioria já volta para o corpo sabendo tudo que aconteceu, sabendo o que ela fez, o que ela viu, mas veja, você não vê na quase morte pessoas misturando sonho com realidade. Inclusive, tem um pesquisador americano, o Eben Alexander, ele é um neurologista de Harvard, um cara top, e ele escreveu o livro Uma Prova do Céu. É um dos best-sellers da EQM internacional hoje. Porque ele é diferente de uma pessoa que fala, eu saí do corpo. Mas quem é você? Sem querer denegrir ninguém. Você fala assim, eu sou um faxineiro. Tipo, quem é você para falar que você teve uma experiência dessa? Socialmente tem isso, é o status. Agora, quando um médico de Harvard, neurologista, um dos grandes nomes da ciência que estuda o cérebro, tem uma quase morte e fala, isso aqui é real, não é cerebral. Então mudou de figura. Aí esse Eben Alexander tem uma experiência muito profunda, que ele se vê fora do corpo, ele transitava entre uma dimensão elevada e uma dimensão inferior, que era de seres assim muito animalizados, muito doentios. Aí naquela dimensão superior tinha um ser sem forma definida, um ser muito forte. Ele aprendia um monte de coisa e ficava transitando entre a dimensão elevada e uma bem negativa. Teve um monte de aprendizado, foi muito forte. E quando ele volta, porque qual que foi a origem da EQM dele? Foi uma bactéria muito agressiva que bateu no cérebro dele. E todos falaram, olha, tendência é que ele vai vegetar, ele não vai sobreviver. E aí, quando ele volta da quase morte, que já foi surpreendente, ele volta à vida, né? Aí o cérebro se reajustando, porque estava sendo um tratamento muito forte que ele estava recebendo, ele começou a ter episódios de alucinação. Alucina, porque o cérebro estava reajustando. Mas ele descreve, olha, eu enquanto pesquisador, eu sabia o momento que foi real da quase morte, que eu estava fora do corpo, estava expandido, comunicava telepaticamente, tinha uma paz absoluta, entendi um monte de coisa sobre o universo e tal. E daquele momento que eu voltei, era o meu cérebro ali, fantasiando, alucinando. Então ele falou, uma coisa é o extracérebro, o extrafísico, outra coisa é o meu cérebro. Então no livro dele ele define muito bem o que é realidade, o que é fantasia. Mas veja, a rememoração dele ficou intacta, não mudou 1 centímetro. Mas você lembrar de pessoas assim que levaram tempo para lembrar, é mais raro, mas também quando lembra, vem tudo de uma vez. Que interessante isso, porque assim, a pessoa tá aqui parada, consciente, por exemplo, tá acordada e a memória vem. Não é tipo, dormir e de repente tive uma retrocognição, vamos dizer assim. Nesses casos de quase morte, geralmente é um episódio tipo assim, a pessoa aconteceu algo que remeteu aquilo que ela vivenciou fora do corpo no período que ela estava lá. Às vezes é uma cena, um momento, e aquilo disparou. Isso aqui me fez lembrar daquilo e veio com tudo, sabe? Então, são esses momentos. Não é que a pessoa do nada veio. Sempre aconteceu algum episódio
que trouxe aquela memória Gatilho. posterior, um gatilho realmente, né? E você falou sobre essas experiências que são muito marcantes, e a gente vê que as pessoas têm níveis de consciência, algumas estão com uma energia legal aqui, tiveram uma EQM, outras podem estar um pouco mais uma treva em volta, um espírito obsessor, ou também não estarem energeticamente complicadas, né? Como é que é o caso? Porque a gente sempre vê experiências luminosas, as pessoas relatam que foi bom. Eu nunca ouvi assim com tanta incidência a pessoa relatar uma EQM mais trevosa, mas já ouvi que houve, mas chega muito caso assim também da pessoa ficar traumatizada? Tem sim. A pessoa traumatizada pelo que é bom, por incrível que pareça, porque imagina a pessoa tá expandida num lugar, tendo acesso a tudo, numa condição muito mais avançada, né, um seres de luz, em locais belíssimos, tá naquela condição. Aí de repente ela volta para a vida dela, a vida ficou pobre, ela fala: "Não quero". Então, ela fica mal porque a vida parece que perdeu, não é que perde o sentido, mas, sabe, imagina você tem toda a tecnologia, de repente você tira a tecnologia e fala: "Agora você vai viver aqui com arco e flecha". Você fala: "Não quero, cara, eu quero aquilo que eu tenho agora o conhecimento que é uma coisa melhor". Então muitos ficam mal por ter experiências boas, tá. É uma readaptação, pode até ser difícil, dependendo do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela experimentou. E tem experiências de fato negativas. É mais conhecido como EQM negativa, mas o termo técnico são experiências aflitivas. E que em vez da pessoa ir por um túnel de luz bonito, encontrar seres de luz, é tudo negativo. O túnel é sufocante, é uma pressão, é com espíritos ou consciências extrafísicas sombrias xingando, ofendendo, ameaçando. Muitos vão para locais que são umbralinos ou locais negativos e vê pessoas sendo torturadas, fogo, grito, desespero. É uma experiência terrível, do começo ao fim, e a pessoa volta aterrorizada porque ela passou por isso. Essas experiências aflitivas, não existe uma ideia, se estima que seja entre 10 a 15% das pessoas que passam por uma EQM. Por que que não se sabe direito? Porque quem passa por uma sadia já não fala muito, porque o próprio parente vai falar: "Você tá louco, isso aí você tá viajando, você alucinou, você tá ficando maluco, a gente vai te internar", né. Então, imagina alguém falar que foi: fui para um lugar meio infernal, vi um ser ali trevoso, me ofendendo, tentando me agredir. A pessoa não vai falar, vai ser julgada. Eu sou uma pessoa má, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que, o que que se percebe, eu vivo repetindo isso, não é que a pessoa é ruim, mas é que a pessoa tem que agilizar o quê? A mudança de vida dela. Ela vai ter que rever o nível de ética, o que que ela está fazendo em vida, porque a pessoa entendeu que se ela morresse naquele momento, ela ia ficar lá. Por isso que isso é a maior lição que a pessoa tem. Eu tenho que mudar alguma ou muita coisa na minha vida, porque eu sinto que eu não quero ficar lá. Eu tive uma noção e aquilo não me agradou. Eu preciso ressignificar a minha vida, entendeu? Agora, o que pouca gente fala também, e pouca gente sabe, é que existem experiências mistas. O que que é o misto? Ela tem tanto o negativo quanto o positivo. E também tem uma experiência, olha que coisa curiosa, Farrell, tem uma experiência negativa que é chamada dimensão do vazio. O que que é isso? A pessoa vai para um local que é um universo sem estrelas, um infinito que só tem ela, não tem ninguém. E ela se sente abandonada, com tédio, aquilo é desesperador. O tempo ali também flui diferente. Alguns sentem que ficaram dias, meses, anos, décadas ali sozinha. Imagina a aflição que dá você se sentir desamparado no meio do nada. E então a experiência aflitiva pode ser tanto nessa chamada dimensão do vazio, quanto nessas dimensões umbralinas, infernais, que a pessoa é debochada, ameaçada, até, né, várias coisas negativas. Só que a mista, ela sempre começa negativa, e aí de repente vem uma luz, um mentor, um amparador para ajudá-la, resgatá-la, tirá-la dali e levar para um local mais positivo. Essa E seria menos dolorosa para a pessoa, porque ela pode ver que tem duas polaridades. exatamente. Mas ela fica impactada com o lado negativo, mas aquele ser que tira e fala: "Ó, isso aqui não é para você,
você pode ir para outra condição. Muitos, até que ponto a própria pessoa não se coloca nessa coisa negativa, até inconscientemente. Eu não sou digno, eu não mereço, eu me culpo por coisas erradas que eu fiz na minha vida. Então, até que ponto ela não evoca e não vai daquele padrão que está dentro dela. Aí chega o ser falando, não, vem cá, você não é daqui. Tem um lugar mais bonito, tem um lugar equilibrado, você merece, tem dignidade de estar aqui, entendeu? Então, tem um contexto diferente, e aí a pessoa vai ter uma experiência transformadora, vendo as duas realidades que ela tem. Só que a negativa, muitos voltam de fato assim, impactados, assim, o que que eu faço, o que que eu fiz, o que que está acontecendo, sabe? Então, é uma experiência, todas são fortes, mas a negativa tem um quê a mais, por ter esse lado mais de drama, perseguição e coisa do gênero, né? E como você enxerga? Eu vi que recentemente algumas pessoas têm comentado sobre exercícios, processos que levam as pessoas a chegarem a um estado similar a uma EQM, mas, entre aspas, sem ter tido a EQM, sem ter passado por um acidente. Como é que você vê isso? Existe alguma forma de uma pessoa ter uma experiência consciencial sem de fato ter parecido isso? E se há algum risco, se existe Você alguma fala de meditação? pessoas que forçam alguma coisa Eu assim? ouvi falar que tem pessoas que estão buscando processos meditativos ou até Ah, com sim, enteógenos, né? Porque elas querem entender como é o processo da EQM sem de fato ter tido alguma. E me bateu na cabeça, né? Se isso seria possível, se isso é só algo que está sendo divagado, né? sim. Olha, eu já vi relatos de pessoas que ficam tentando até se asfixiar para ter experiências dessa forma. Agora, de modo meditativo, de modo por técnica, são experiências de projeção astral, projeção consciente, isso não tem mal nenhum, não tem efeito nenhum. Mas sempre tem, assim, pessoas que muitas vezes desafiam essa questão de ficar inconscientes. Já vi pessoas que ficavam, desmaiavam, aí a pessoa tanto tempo tinha que acordar o outro. Só que isso é meio forçação. Teve até um filme que falou sobre isso, que é o Lembra Linha Mortal. O Linha que Mortal, várias eram tipo jovens, né? 4 jovens E teve uma estudantes hora de que medicina, um não volta lá, é, fica tendo. que eles falam assim: "Vamos promover uma parada cardíaca na pessoa", aí vou ficar 30 segundos, aí volta. E aí fala: "Não, agora eu vou", um desafiando o outro: "Não, agora eu vou ficar 1 minuto". E inclusive regravaram ele agora, um filme de 2017 chamado Além da Morte, tá até na Netflix. Só que eu não gostei do reboot, assim, porque os caras voltam da quase morte, então: "Não, eu quero ir pra balada agora, eu tô cheio de energia", ficou um negócio meio, sabe, não é muito coerente com o real. O filme ficou meio forçado nessa parte. Então eu vou pra festa, eu vou curtir, tudo bem, não que seja errado, mas não é o padrão de quem passa por algo nesse sentido, entendeu? Agora no filme original do Linha Mortal, inclusive na regravação, o Kiefer Sutherland, que tá no original, ele aparece como médico para fazer um gracejo, né, para quem gostava do filme anterior, para fazer uma ponte. A Julia Roberts também tá no filme original, foi muito bom. Só que ali é um processo de EQM negativo, porque eles voltam e acessam o quê? A coisa mais negativa da vida deles, para eles reajustarem. Só que ali eles são ameaçados, eles são quase morrem por causa daquilo. Claro, tem um contexto de Hollywood, não é assim. Eu vou ter um acesso a uma coisa ruim que eu fiz, aí aquele espírito, aquele ser extrafísico vai ficar atrás de mim agora querendo me matar. Não é assim, mas é um processo de ressignificação, sabe? Mas é um contexto interessante se pensar. O próprio a série, né, OA ou The Way, para quem gosta também da Netflix, mostra um pesquisador, claro, uma ficção, mas que ele afogava as pessoas no aparelho para elas morrerem por um determinado tempo, eles traziam ela de volta para estudar, pesquisa científica, né? Você mata a pessoa, depois você faz ela voltar para estudar a vida após a morte, a quase morte. E, inclusive, no própria série The Way, eles falam o termo experiência de quase morte, mas tem um monte de bobagem lá. A primeira temporada eu acho ótima, a segunda achei bem péssima, mas retrata esse negócio de você forçar algo, mas não precisa de nada disso, né? Qualquer pessoa, sabendo técnica de sair do corpo, ela consegue ter exatamente a mesma vivência, até muito mais intensa. Então, esse negócio de você se asfixiar, fazer qualquer tipo de manobra é tolice, é É só um só arrisco. atentado à própria vida, né? Sim, com Aí vai ter uma certeza. experiência negativa, com certeza, porque você tá fazendo um atentado contra a sua própria vida, né? Sim. Agora, é importante dizer que a gente escapa do corpo por diversas razões. A dor e a doença é uma delas.
pessoa fala, eu tô doente, eu não consigo agora sair do corpo. Pelo contrário, às vezes é uma ótima oportunidade. Dor, mesma coisa, você tem um excesso de dor, tem pessoas que escapam do corpo na dor. Inclusive, quantas pessoas que vão ter um acidente, que ela fala, vou morrer. Sabe aquele segundo que ela vê que o acidente vai acontecer? Ela apaga. O que ela apaga? Não é só um mecanismo psicológico, ela escapa do corpo pelo aquele medo do que vai acontecer, da dor, do acidente e tudo mais. É um escape. Então, entre as várias portas que temos para sair do corpo, pode ser a boa intenção, o que você encontrar, e pode ser o medo e a dor. Tem pessoas que têm uma dor muito aguda e ela sai. Por exemplo, teve um caso meu, que eu não recomendo, obviamente, para ninguém, mas eu tive um cisto na cabeça do epidídimo. O que é isso? Eu tive um cisto em uma das minhas bolas, vamos colocar de uma forma assim bem. Então eu tive Direta. direta. Eu tive no meu, né, no meu escroto ali, numa das bolas, eu tive um cisto que eu tive que operar. Então o urologista foi fazer uma operação, só que a anestesia não pegou. Então você imagina a dor de você ser cortado lá no seu saco sem anestesia. Rapaz. E você não podia falar que não estava Eu sentindo? berrei como nunca na minha vida eu berrei. E o médico não parou. Não parou. Eu gritando. Chegou uma hora que a dor era tão extrema que eu saí do meu corpo. Eu saio do corpo, eu só me vejo num local muito bonito, conversando com alguém, reclamando. Eu falo, ó, não dá, cara. Tipo assim, eu reclamando da situação. Falou, ó, não tô aguentando, não dá. E eu nem sei quem tava comigo, mas eu tava, devia ser um mentor, um guia. Eu não vi a face dele, mas eu tava ali me queixando muito e ele só quieto, assim. E aí, de repente, aquele local sem dor, aquele local maravilhoso que eu tava ali, desapareceu. Eu já volto pro corpo com aquela dor horrível de novo, e aí não saí mais. Mas aí não foi tão demorado, mas o pouco que durou foi insuportável. E eu tive muita dor depois que eu fui descobrir. Eu contraí tanto o abdômen que eu tinha cãibra na barriga pela dor. Então acabou a cirurgia, eu tava gritando de dor, mas não era no lugar, era a minha barriga que tava com cãibra, tanta contração que eu tive. Fez força muscular e o Pela músculo dor. começou a dar espasmo. Não, ele travou, ficou Travou. uma cãibra absoluta. Aí que eu fui ter que fazer todo um processo para tirar. Então a dor, ela leva-se a sair do corpo. O medo, o desespero, certas doenças. Eu tô com febre. Pode ser um gatilho, pode ser uma forma de você escapar do corpo. Então não é assim, eu estou bem, eu vou sair do corpo. Não. Às vezes esses momentos podem servir como uma forma nesse sentido, Tipo o sabe? tal do delírio que uma pessoa relata quando ela tá com muita febre, né? A pessoa Mas delira. isso é cerebral, mas eu digo Né? assim, às vezes a pessoa está num estado tão ruim que ela instintivamente ou inconscientemente ela escapa do corpo para sair daquela situação que é tão ruim, né? Essa situação que você passou, então, que você escapou do corpo, tecnicamente não poderia ser chamado de EQM ou Não, porque não tinha risco à vida. não houve um processo de parada Não cardíaca, teve nada, nada. né? Quando eu voltei, o médico estava batendo na minha cara e falando assim: fica comigo. Que ele assustou que de repente eu parei de gritar, deve ter sido segundos, né? Uhum. Ué, o rapaz parou de gritar, por quê? Você desmaiou de dor, vamos dizer. Mas isso ele bate na minha cara: fica comigo, não apaga não. E eu queria sair dali o quanto antes, né? Então, assim, foi rápido, mas foi extremamente doloroso, mas são formas. Porque a gente fala, nós somos seres o quê? Multidimensionais. Nós estamos no corpo, mas a gente sabe que toda noite ao dormir a gente sai, em momentos específicos você pode sair. Tem maratonistas que estão correndo ali no piloto automático, no estado de flow. De repente o cara se vê fora do corpo, o corpo ali em piloto automático correndo. O próprio Lindbergh foi o primeiro aviador que atravessou o Atlântico com um avião. Ele estava ali, porque ficou monótono, né? Ele com o avião ali, primeiro a atravessar sem pouso, ele olhando ali o entardecer, o pôr do sol, relaxado, completamente, sabe, tranquilo. De repente, ele sai do corpo, vê o cordão de prata dele e se vê o avião e ele ali embaixo do corpo dele, ele parado ali. Mas o corpo não deu aquela Não, quedada? não, não, não. O corpo ficou paralisado e ele fora vendo tudo. Ele narrou isso, que ele se viu nesse estado. Então, veja, o corpo consegue ficar até certo ponto em piloto automático e você se desgrudar dele. Mas nesses casos de dor, de acidente, no meu caso, dor, não teve risco de vida? Não. Então não é quase morte. Isso aí é só uma fuga mesmo, no caso do próprio. Uma projeção, uma experiência fora do corpo, né? E no caso de, vamos colocar EQM e projeção astral, você tem algum relato pessoal ou algum relato que chega até você que seja diferente do trivial, né, que nós estamos conversando, que muitas vezes as pessoas relatam,
E relatos também que sejam grandiosos, impactantes, que ficou marcado aí. Tem sim. Tem um que ficou impactado para mim, foi no americano chamado Jim, que, primeiro, quando eles têm uma quase morte, ele tem um risco de problema lá de vida, ele estava no hospital, ele sai do hospital, só que de repente ele vai para um local sombrio, mas não era, é uma espécie de local de transição, não era um local negativo, mas não era um local bom. Ele até falou que era uma espécie de local purgatorial, que era uma espécie de intermediário entre o bom e o ruim, mas era uma espécie de cidade cinzenta, tudo, sabe, aquele local, não tinha ninguém, mas tudo cinza, tudo meio escuro, tudo esquisito. E ele tá ali se questionando o que ele tá fazendo ali. Surge então, telepaticamente ou mentalmente, uma consciência falando para ele assim, ó, você tá aqui para fazer alguns ajustes. Quando ele ouve essa voz, aparece na frente dele uma espécie de ovo. É uma máquina com formato de uma máquina em formato ovoide, de tipo uns 4 andares, assim. Uma máquina muito extensa, muito grande, e ele fica peraí, o que está acontecendo aqui, né? Que máquina que é essa? E ele viu que dentro dessa máquina haviam várias engrenagens. E todas elas se movendo, e algumas engrenagens pareciam físicas, outras pareciam energéticas, mas era um todo que se movimentava. E aquele ser falou o seguinte, ó, essa máquina, esse aparelho representa toda a sua existência, passado, presente e futuro. Tudo seu está aí dentro. E ele falou, o que você quer mudar? E ele, sem entender nada, ele coloca a mão dele, atravessa a mão naquele aspecto, naquele aparelho ovoide, que era de energia, mas ele conseguia atravessar, ele arranca uma espécie de engrenagem que estava ali. Quando ele tira, ele sente uma dor aguda, muito forte mesmo. Ele cai no chão de dor, e aquele aparelho ali, ele, como se tivesse feito um barulho diferenciado, ele começa a se reajustar. Os aparelhos, as engrenagens voltam a se reajustar, e ele sente muita dor, muita ânsia, e o ser de luz, né, que estava ali, o mentor fala assim para ele, olha, você fez uma mudança importante. Só que ele falou assim, mas o que eu mudei no meu destino? Ele falou assim, olha, isso aí você vai descobrir. Faz de novo. Aí de novo ele faz a mesma coisa, pega uma engrenagem, quando ele arranca ele passa super mal, ele fala pro ser, ó, eu não tô me sentindo bem. Ele falou assim, mas quem disse que você tá aqui para se sentir bem? Você não tá aqui para isso. E aí de repente ele vê várias cenas naquele aparelho que estavam do futuro dele, do presente, do passado, tudo estava assim, se reajustando. E o que acontece? Ele teve uma série de respostas sobre a vida, sobre decisões, escolhas, futuro, destino. Ele ouviu coisas muito impressionantes. E ele entendeu que aquilo que ele tinha feito, ele tinha tirado uma espécie de futuro negativo de si próprio. Ele tinha reajustado para que o futuro não tivesse algumas doenças, algo nesse sentido. Mas ele falou assim, mas espera aí, mas se isso aqui representa a minha vida, mas e o livre-arbítrio? E a escolha? E aí aquele ser falou uma frase que para mim foi muito forte, que ele disse o seguinte, não dar poucas opções de escolha a alguém que não sabe escolher é uma espécie de misericórdia. Então, ó, dar poucas opções a quem não sabe escolher. Por quê? Porque fala, cadê meu livre-arbítrio? Mas se a pessoa é imatura, o que você quer? A pessoa só escolhe o pior, só escolhe o doente, só escolhe, sabe, coisas ruins. Mas essa mensagem que ele falou ficou muito gravada, e nisso ele volta para o corpo, já se sentindo bem, ele viu que ele não ia morrer mais, e de alguma forma ele sentia que o corpo e a vida dele tinham se transformado. Então, esse relato ele é forte porque é difícil você ver aparelhos extrafísicos. Eles acontecem, eles existem. Mas um que representasse fielmente uma pessoa, né? Como é que é isso? Você, né, tem um aparelho que teoricamente você consegue modificar o presente, o futuro, e com engrenagens que pareciam muito sofisticadas, né? Físicas, extrafísicas. E outra coisa, aquele local que ele foi, o ser chamou de between, que a gente poderia traduzir que seria o local onde ele chamou de entre, que não era nem o passado. O tempo ali também não existia, tá? Como a gente conhece. Isso é muito comum nas experiências de quase morte. O tempo parece estar paralisado. Naquele local sem tempo, né? Nenhum, o tempo parado, ele conseguia ter uma atuação com um aparelho completamente
sofisticado, único, que eu nunca vi nada nesse sentido, tendo dores, tendo lições. Você vê que é um negócio que foi bem, assim, orientado, não foi uma coisa aleatória. O que ele narra e tudo mais, então isso foi uma coisa, assim, que eu achei muito, muito impactante, né, nesse sentido. Então, você não vê coisas muito desse gênero, né? Você nunca viu algo Não, nesse sentido. é algo diferente, porque o que acontece? Para um cara chegar e dar um relato desse, o cara provavelmente vai ser taxado de louco, mas ele precisa estar muito, muito, muito louco, porque para inventar tudo isso tem que ter uma imaginação tão fértil que praticamente a gente não vê isso, né? Até Sim, mesmo as pessoas que escrevem filmes, será que é só imaginação? Será que é só da cabeça da pessoa? Ou ela tá tendo experiências que ela não relatou, né? sim, pois é. Teve um caso, uma menina também, ah, não lembro agora o nome dela, porque é muito caso, realmente. Mas é uma americana que ela era criança, ela teve uma experiência de quase morte, e aí nisso ela vai para a chamada dimensão mental, que é onde a gente fala que é uma dimensão sem tempo nem espaço. E ela se via ali expandida. Isso é outro ponto. Crianças, quando têm, elas têm a mentalidade de um adulto. Ela não é mais criança. Ela pensa e reflete igual a gente. Então ela se viu no local, imagina, sem tempo, nem forma, nem espaço, teve acesso a seres de toda a natureza, viu consciências muito íntimas a ela, seres do passado dela, ela viu tudo assim. E aí depois ela volta, quando ela sai daquele estado, ela tem uma revisão de vida. Isso me deixa impressionado, uma criança ter revisão de vida. O que que ela fez? Ela tinha 5 anos na época. O que que ela fez em 5 anos? Mas ela vê, do início ao fim. E outra coisa que é raro, na quase morte, Farrell, tem pessoas que têm a oportunidade de escolher voltar ou não. É a minoria. Então pensa, você está naquele contexto e aí alguém chega para você e fala assim, mas e aí? Você quer voltar para a vida ou você quer ficar por aqui? Ou seja, escolher morrer. Mas não é o sui, sabe, que termina com sídio. Não é isso. Uhum. É positivo. Se a pessoa fala, eu quero ficar, tudo bem, ela não vai voltar, ela fica por lá. Então, muita experiência não virou quase morte, porque alguns escolheram ficar. A gente sabe, obviamente, que a pessoa voltou porque ela escolheu, volta pensando na filha, no parente, eu quero um projeto que eu quero fazer, mas a vida está mais ou menos acabada. Agora, a maioria passa por quê? Por experiência onde a vida está desarranjada. Foi caminhos que não era para ir, a vida bagunçou. Aí a quase morte vem para quê? Para chacoalhar a pessoa. Você precisa voltar para o rumo, você não está fazendo coisa errada, você está se equivocando, está fazendo bobagem, acorda, volta, sabe? É um chacoalhão. E esses, quando fala assim, você tem que voltar, a pessoa fala, não vou voltar. Não, aqui tá gostoso, é agradável, tô com parentes, tô numa dimensão evoluída, tô bem, eu não vou voltar para minha vida. E ela volta na marra. E essa menina, ela teve a opção com 5 anos. Você quer voltar ou você quer ficar? E aí ela ficou, não, mas como assim? Não, acho que eu vou ficar. Ela estava tentando ficar, e aí os seres começaram a mostrar o quê? Cenas da vida dela, como que era importante ela voltar, porque ia fazer diferença na família, cenas do futuro, pré-cognição. Ó, você volta, vai ser bom para sua mãe, pros seus irmãos. Ela mostraram um longo futuro que ela teria, cenas como seria se ela voltasse. E depois mostraram cenas de como que não seria a vida se ela não voltasse. A família sem ela, os irmãos, fizeram um paralelo para ela poder escolher voltar ou não. E ela então, vendo aquilo, decide voltar, né, rever a vida, decide voltar, e aí nisso ela já acorda, enquanto criança, narrando e lembrando de tudo. Então é um caso impactante porque e eu já vi não só ela, já vi algumas crianças, 5, 6, 7 anos, com experiências assim. Na minha concepção, são pessoas mais evoluídas, mais esclarecidas, porque assim, você voltar com tão pouca idade, tudo bem, ela estava expandida, mas mesmo assim é uma criança, né? Então, Uhum. decidir ficar ou voltar é muito disruptivo, é muito impactante pensar algo nesse sentido. Uma Então, responsabilidade. E é muito interessante porque, assim, não é algo que é obrigatório, mas entre aspas, os espíritos sabem como influenciar a mente da pessoa colocando opções, né? claro, claro. E isso é uma forma de eu vejo também que é algo como
como tipo, antes de chegar para uma próxima reencarnação, houve ali um propósito estabelecido e tudo mais. Chega aqui, talvez o propósito dessa criança fosse grande, né? Aí, Sim, tipo, vamos já reafirmar isso logo na infância para que o caminho seja seguido. Até porque você falou que também, às vezes, a pessoa. Eu acho que não deve acontecer no caso daquela pessoa que teve uma experiência muito gloriosa, né? E que, obviamente, ela não tem muito a perder se ela voltar. Ela tá vendo aquele monte de luz, aqueles seres fantásticos. Se perguntar, ela fala: não, quero ficar aqui, né? sim, Agora, a família, o sentimento, o coração, e eu acho que o mais importante, né? A consciência de que precisa realizar algo mesmo num plano mais denso, né? sim. Tudo isso pesa, tudo isso pesa. Agora, tem muitos casos que fogem até esse padrão. Teve um caso do Roger, não me lembro o país dele, mas ele teve uma quase morte que simplesmente ele foi levado para o cosmos. É o que mais me engrandece, que eu tenho muita curiosidade, que me conecta muito, são questões cósmicas. É a chamada exoprojeção, quer dizer, a projeção astral, projeção consciente fora do planeta. E aí ele foi levado e ele viu literalmente milhares de planetas com vida. Inclusive falaram assim, ó, tá vendo? Cada ponto luminoso aqui é um planeta com vida, não é uma estrela. Ele viu tudo esse planeta com vida inteligente, tudo isso. Então ele ficou chocado de ver a quantidade de planetas, de seres. Então teve toda uma explicação onde ele viu sobre o tempo, sobre o espaço, propósito do universo, a evolução como um todo. Ele realmente pôde aprofundar. E nisso ele falou o seguinte: olha, o que você quer agora entender? Ele falou, não, eu quero ir para um lugar evoluído. Me mostra um lugar que seja evoluído. E aí ele fora do corpo, nessa quase morte, é levado para um planeta muito evoluído. Quando ele chega lá, todo mundo que estava ali, primeiro, o corpo físico era muito mais sutil do que o nosso, como se a matéria já não fosse tão densa. E outra coisa, no grupo que ele chegou, todos ali viram a presença dele. Quer dizer, naquele planeta, clarividência, ou você enxergar outras dimensões, é Natural. comum, natural. Todo mundo viu que ele chegou, e sentiu a presença dele, e aí ele ficou vendo aquilo, mas era um planeta que ele percebeu que era absolutamente pacífico, assim. Até animais existiam e eram pacíficos. Não estavam um tentando comer o outro para sobreviver. E aí, de repente, ele estava ali e ele teve um pensamento negativo sobre ele. Tipo, que ele não merecia estar ali. Ele teve uma coisa negativa. E aquele único pensamento negativo reverberou em tudo, quase que no planeta, como ele falou. E vários que estavam ali vieram, não tinham formato humanoide. Não, desculpa, não tinha formato humano. Era um humanoide, no sentido de ter braços e pernas, mas não é também a figura de ET que a gente conhece, era uma figura que nem tinha paralelo para a nossa realidade aqui. E aí os seres até se aproximaram para saber o que estava acontecendo, porque ali ninguém tinha pensamento negativo. É tipo essas comunidades extrafísicas que é tão equilibrada que ninguém pensa mal, ninguém tem nada, sabe? Todo mundo vive num padrão de pensamento, sentimento e energia equilibrado o tempo todo. E aí ele se sentiu mal por saber que ele tinha tido um pensamento negativo, e aí ele começou a conversar com aqueles seres, ter entendimentos e tal. Nisso um deles falou assim, mas vem cá, como é que é o seu planeta? Pensa sobre ele que a gente quer entender como é que é. Então, por telepatia, por acoplamento energético, eles fizeram uma leitura de toda a vida dele, a nossa civilização, a Terra, como que ele é. E aí um deles virou e falou assim, nossa, vocês são tão primitivos. Vocês são, sabe, tipo, vocês são muito, sabe, a gente está engatinhando ainda. E ele ficou impactado com tudo aquilo, né? E aí depois que ele viu tudo, ele falou, pra onde você quer ir agora? Eu quero ir para um planeta inferior. Como é que é um planeta inferior? Ele foi para um planeta como se fosse o nosso Cromaion, como se fosse o nosso Homem das Cavernas aqui. Viu duas pessoas ali meio cabeludas, né, sem muita tecnologia, sem nada, brigando ali por alguém. E ele sentiu aqueles interessados, não, quero sair daqui. E ele falou, mas vem cá, uma coisa não sai da minha cabeça. Ele falou, eu sei o que que é. O guia que estava com ele falou assim, então me responde. Eu falei, você quer saber quando que acaba a vida na Terra, né? Ele falou, é. Eu falei, pode dar resposta? Ele falou, pode. Ele falou, ó, a vida na Terra, fica tranquilo, vai acabar. Aí ele falou, se é verdade, não sei, no ano 3857. Então soltou essa, né? Falou, ok, né? Tipo,
para mim tanto faz, né? E aí ele volta pro corpo com a informação. Mas assim, foi dado até uma data, né? Agora, por que vai acabar? Se é o Sol, se é a própria Qual é a era? civilização? O porquê não foi falado, mas isso ficou muito gravado. Então você vê que o que me chama muita atenção também, e que isso é uma coisa que quase não se fala, é que muitas pessoas na EQM cósmicas ou transcendência nesse nível, elas percebem que astros têm consciência. Estrelas. Estrela, literalmente ali dentro tem um ser vivo. E isso para mim foi chocante quando eu entendi. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, não, essa pessoa, tudo bem, vamos considerar, mas depende de uma segunda experiência, uma terceira, uma quarta. E muitos falando a mesma coisa. Eu vi estrelas se comunicando, como a gente se comunica aqui, tudo telepaticamente. Quer dizer, é mais que telepatia, são cargas de informação muito profundas delas se comunicando uma com as outras. Cara, que interessante. Cara, Muitíssimos isso é relatos. muito interessante. Até marquei aqui porque eu vou estudar isso daí com mais profundidade. Então, só para o pessoal de casa, pessoal, eu sei que essas histórias são bem relevantes. Então, ó, mostra que você está engajado aqui. Eu estou bem interessado. Você deve estar também. Dá o like, se inscreve, compartilha com umas 10 pessoas, tá bom? Ele teve uma EQM, ele teve o advento de, então, visitar essas outras, vamos colocar civilizações, né, de outros lugares, outros planetas, né? Uhum. Essa exoprojeção, né, que você falou tem um nome. E aí ele decidiu voltar, certo? Só que no caso, ele poderia, será que nessa experiência, decidir não voltar, achando que ficaria lá com esses caras? Não, mas nesses casos, mesmo essas cósmicas, não foi dada a opção de voltar ou não. Hum, A pessoa simplesmente fez esse tour, teve esse aprendizado e ela acabou voltando naturalmente, não teve escolha. Para Foi você só ver, para... para impactar. E qual que é a minha hipótese? Pode ser completamente viagem, não tem ninguém falando sobre isso, estou falando a minha hipótese, estudando. Quando uma pessoa para de renascer, ela já está muito evoluída. O chamado corpo astral, perispírito, corpo espiritual, ou psicossoma que seja, que é essa réplica humanoide que a gente tem quando a gente sai do corpo, né? Quando você para de renascer, você perde ela, você descarta ela. Isso eu admito. Então você fica só de corpo mental, que não tem forma definida. Essa é a realidade. O próprio Robert Monroe, vários que saem do corpo, saem de corpo mental apenas, né? Essa é o nosso corpo mais sutil, mais avançado. Parou de renascer, você perde o corpo astral, o corpo espiritual. Já era. Você descarta ele uma única vez, não renasce mais. Quando você não renasce mais, a minha hipótese é que, a partir daí, por alguma razão, de alguma forma, você fica num corpo estelar. Você fica se comunicando com estrelas. Como é que eu posso dizer que, para mim, isso foi uma confirmação ou indicativo de que a minha hipótese está certa? Teve um relato de uma pessoa que ela sai também, numa quase morte, ela se sente gigantesca, ela vai crescer, eu vou explodir, tão grande. Aí, de repente, aquilo para, cessa, ela está gigantesca, segundo as impressões dela, e ela está num local cheio de estrelas, cheio de sóis. Quando ele chega, alguém se comunica, ele está aí, ele voltou. Dando a entender que aqueles seres que estavam ali, que reencontraram, eram amigos do passado, que nasceram, renasceram, conviveram juntos, mas que eles conseguiram avançar, seguir em frente, e aquele cara ali da quase morte ficou para trás. Como acontece, normal. Às vezes está na escola com seu amiguinho, você segue para a classe seguinte, o amiguinho reprova, né? Passou de ano, outro Passou não. de ano. Às vezes a pessoa passa de vários anos e reprova vários anos, né? Os adiantaram bastante. Então eles falaram, ele tá aí de novo. E aí começaram toda aquela comunicação cósmica ali, ele sentindo integrado a eles. O que cada um falava, as comunicações, uma comunicação ampla. E o tempo também era diferenciado, mas o fato foi mais um que falou, eu vi que dentro de cada um daquela estrela, daquele sol, tinha uma consciência humana. O próprio Valdo Vieira, que foi um grande estudioso da saída do corpo, ele ainda coloca que, numa linha, num tratado dele, assim, ficou bem solta, que existem macro seres e micro seres ainda que a gente não consegue compreender pela nossa capacidade atual. Quer dizer, o que são macro seres? Seres gigantescos e seres talvez inteligentes e muito evoluídos, mas muito ainda pequeninos, que também a gente nem consegue considerar, mas que no cosmos, na evolução, está por aí. Então, é, é impactante esse negócio de... Não sei se parece viagem que eu falei de estar em extremo, mas
para mim hoje é uma realidade. Eu vi tanto relato de gente que falando que se comunica com. Porque o Sol não é uma vida, o Sol é matéria, imaterial. Mas uma estrela pulsando de raio, de energia, de luz, até que ponto um ser que já não renasce mais pode ficar ali fazendo algo, se aprofundando, ganhando mais energia? Uhum. Eu não entendo por quê, mas como eu falei, é uma hipótese de que isso pode ser algo factível, entendeu? O que acontece após o momento que a gente não renasce, não reencarna mais. É algo super factível, porque a gente está limitado ao material corpo físico. Então essas experiências ela vieram ao longo de várias épocas da humanidade para mostrar que não é só a carne. Sim, Inclusive, alguns convidados já vieram, inclusive um que veio ontem comentou uma situação que é bem interessante. Ele falou que alguns seres, eles possuem naves que são nesse estilo que você falou. A nave é uma nave que tem a consciência, é um organismo. E aí a condução é feita através nem de mecanismos como manche, nada, é uma interconexão entre a consciência do indivíduo e a consciência da nave. E aí é sim, algo também que cai no. Quando a gente vai ver alguma série no. Ficção científica, né? Mas a ficção sim, científica teve que ser plasmado de algum lugar, né? sim, Esse caso que você falou caía numa ficção científica, poderia dar até origem até um filme. Só que outras pessoas, que nem você falou, tiveram experiências similares. Essa foi muito relevante. Mas como se dá esse contato entre dimensões, no caso, né? Onde, por exemplo, numa projeção astral, existe até uma dificuldade de comunicação, como você falou, né? Mas durante uma EQM, isso teve uma barreira rompida. Então as pessoas muitas vezes elas podem dizer que o que eu estou cometendo de erro. Todo mundo tem projeções astrais que eu conheço, que estudam e relatam, mas eu ainda estou no nível iniciante, sabe? Porque assim, são fenomênicas, né? Você tem ali, por exemplo, esse espaço onde um ser que considerava muitas vezes que não tinha nada além do espaço que ele estava, com essa amplitude, e outras pessoas querem a todo custo e não conseguem, né? E elas fazem essa pergunta: onde é que eu estou errando? O que você costuma falar para as pessoas que estão em busca de uma experiência inicial, pelo menos consciente, e não estão conseguindo? Olha, eu acho que o principal é a pessoa se esforçar, porque todas essas realidades podem ser acessadas, né. E eu acho incrível também como você falou de naves, assim, que isso eu concordo totalmente, assim, que você consegue inclusive tem ambientes extrafísicos que a pessoa sente que o próprio ambiente é vivo, como se o ar tivesse consciência, tudo ali tem uma vida no sentido de consciência muito mais aprofundada. Então quando a pessoa escuta algo sobre esse sentido, ela fala: "Será que eu consigo acessar?" Mas eu indico sempre passo a passo. Mesmo essas experiências avançadas, pode acontecer numa quase morte que a pessoa nunca teve nada, tá no meio do espaço, se comunicando uma telepatia avançada, né, tendo conhecimentos profundos sobre o universo, pode. Mas o ideal é assim: deixa eu me ver deitado na cama, deixa eu me sentir boiando no meu quarto, sabe. E a grande sacada, ou se existe um segredo para sair do corpo, isso chama-se repetição. Repetir, repetir, repetir. Eu digo que a experiência fora do corpo ela demora, por quê? Porque se uma pessoa que não é aposentado, que não tem a agenda livre durante o dia, ela vai basicamente treinar uma vez por dia, quando ela vai dormir. Se um dia ela tá cansada, não treina, outro dia, sei lá, enfim, ela de repente em 30 dias ela aplicou a técnica em 20, por exemplo, ou 25, foi muito bem, parabéns. Mas 25 repetições é muito pouco, sabe? Por isso que leva tempo. Se alguém tem condição de fazer, sei lá, fazer a siesta, né, como o pessoal eu moro perto do Paraguai, eu adoro fazer a siesta, né, almoça e vai dar uma dormidinha. A gente tem experiências nisso, pode aplicar uma técnica, não sei. Mas se a pessoa tem a oportunidade de fazer mais vezes, ela vai desenvolver mais rápido. Se você vai desenvolver uma clarividência, um trabalho com energia, você pode num dia fazer 20 vezes, 30 vezes se você quiser. Eu já cheguei a fazer um dia 30 trabalhos com energia, porque eu estava querendo sentir mais e tal. Saída do corpo nesse sentido, mas você tem que insistir, não esmorecer. Poxa, deu 30 dias, não senti nada. Olha, normal, não tem nada de, não é que você não consegue, só tem que insistir
E aos poucos você vai ganhando mais confiança. Me sentir boiando, atravessei uma parede. Pode ser que você comece gradualmente a ter experiências mais avançadas, e pode ser que também de cara você tenha uma experiência magnífica, não tem um Uhum. roteiro prévio sobre isso. Mas quem se sente assim meio travado, só repita, repita, e naturalmente vão vir seres, experiências e coisas mais aprofundadas com o tempo. E muitas vezes aí a pessoa teve uma experiência que ela considerou desagradável, que nem as minhas primeiras não foram muito agradáveis, até porque, assim, a gente é muito novo, adolescente, né, no meu caso foi assim, e eu vejo outras pessoas que falam: "Ah, mas eu não tive uma experiência muito legal", porque não entendem que o contexto da saída foi para um amparo, e normalmente um amparo você não vai para um lugar muito agradável, né. Sim, sim. Não, e depende muito do que a pessoa considera desagradável. Às vezes o Uhum. diferente ela pode considerar Exato, desagradável. um local umbralino que às vezes você tá com um Não, mentor sim. também, né. Não, e até coisas mais sutis, por exemplo, uma vez eu estava me tirando do corpo, estavam literalmente me arrancando do corpo, e eu lembro que eu fiquei lúcido e falei assim: "Não, não, 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 deixa em paz, eu quero dormir", sabe, tipo, aquilo é um incômodo. Uhum, Ou você se sentir, às vezes, num quarto, ou você está num local escuro, a pessoa se sente apavorada porque o local é escuro, e não sabe que se ela pensar, sei lá, "quero ver agora", claridade, né, visão agora, ela consegue visualizar mais fácil, rápido, instantâneo. Então a pessoa vai pegando um jeito. E experiências aflitivas, elas fazem parte de toda a tarefa. Tanto que nem eu falo, você sai de casa, você vai ter experiência boa ou ruim? Não sei. Você pode ter dias maravilhosos, dias ruins. Sair do grupo é a mesma coisa, não é porque pode ter experiências negativas que a pessoa não vai fazer. uhum, Ela pode ser um caminho construído para você chegar lá. Mas eu sou daquele princípio que diz o seguinte: tudo que acontece com a gente é a nosso favor. uhum, Tudo. As dificuldades, os desajustes, as doenças, os problemas, as desilusões, tudo que acontece na vida, física ou extrafísica, vem a nosso favor. Então, se alguém tem uma experiência negativa, ficou apavorado, relaxa. Isso aí faz parte do trabalho e talvez até esse colocar de medo já tem uma estratégia muito astuta para você se desinteressar disso que pode mudar a sua vida e querer nunca mais pensar nisso, né? é algo também pode ser uma estratégia aí da oposição aí espiritual, né, É. e mas só que também, Alexandre, já aconteceu comigo algumas vezes, tem uma experiência péssima, Uhum. horripilante. Quando eu retornei, fiquei tão agradecido que eu olhava para minha vida aqui e falava: "Tá melhor aqui que lá, então, pô, por enquanto vamos agradecer de eu estar aqui agora, né". Aham. Pode acontecer isso também. Claro. E também eu vejo assim, por que que muitas pessoas querem entender? Porque às vezes se a experiência sempre for muito boa, talvez a pessoa não queira entender por que isso esteja acontecendo com ela, né, fica ali. Quando ela tem uma ruim, ela vai procurar entender por que está acontecendo e talvez seja a porta para que a pessoa possa se aprofundar e auxiliar numa jornada, né. Sim, com certeza. É, toda experiência, ela é impactante, ela é importante. E quando eu falo de experiência fora do corpo, mais ainda. Se a gente pensar, poucas pessoas têm a oportunidade de ter uma única ao longo da sua vida. A maioria não tem nada. Eu converso com muita gente, seja Uber, seja a pessoa que eu encontro em qualquer lugar. Quando eu tenho a oportunidade de conversar, eu pergunto: "Você já vivenciou?" Até pacientes que, né, que eu sou hipnoterapeuta, às vezes eu pergunto, sempre pergunto: "Que fenômeno você já teve? Que você já vivenciou?" A maioria fala: "Ah, não sei, nunca senti nada", ou então senti uma presença, são coisas, não é todo mundo que sente uma saída do corpo. Então mesmo quando ela é negativa, por algum contexto, isso já é um diferencial, você já está, não é que é para a pessoa ter vaidade ou orgulho, não é isso, mas entender que você faz parte de uma minoria que tem um potencial gigantesco de desenvolvimento. Quem tem então mais de 5 saídas do corpo ao longo da vida, você tá parabéns. "Ah, mas 4 foi ruim, uma foi boa", não interessa. Vai ver aí fora na humanidade quantos tiveram oportunidade, seja por méritos ou se for espontâneo que seja, mas quantos que tiveram 5 experiências? Uhum. Muito raro, muito difícil. Tem, então milhões de pessoas, mas estatisticamente é muito pouquinho. E isso vai entender que é um potencial gigantesco. As experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, elas ressignificam a vida de um modo absoluto. Você entende que você não morre, você perde o medo da morte, você vê que o corpo é um veículo, você tem a oportunidade de interagir com seres
te passar mensagens diversas, você aprende, você ajuda, sabe? Você tem esclarecimento. É tanta vantagem. Tem gente que encontra até o futura esposa, futuro namorado, em experiências assim, sabe? Então, mas tá sendo ruim, não importa. Segue em frente, porque isso é uma minoria e é um potencial tão gigantesco a gente, né, ter uma saída lúcida, independentemente do que aconteça. Até você pegar a parte ruim, você pode pensar, peraí, eu tive uma experiência negativa, mas aí um ponto que é legal. Qual é o ponto de conexão que eu tenho com esses seres? Onde é que eu tô dando brecha para que eles influenciam na minha vida? Por exemplo, eu não tenho perfil de tirar minha própria vida, né, de fazer o SUI termina com sídio. Não tem, não é meu perfil. Chegar um ser extrafísico aqui e ficar, faz isso. Eu dou de ombro. Aquilo não conecta comigo. Então não é que isso e nada é inevitável, mas depende, você tem uma conexão negativa, onde é que conecta? Aí às vezes a pessoa vai ver, sei lá, chutar aqui, tô fumando, tô viciado em cigarro. Mas ela percebe que aquele ser tá ali em função daquilo. Mas, foi uma experiência negativa fora do corpo? Foi, mas olha a importância da informação. Você tem agora uma capacidade de decidir, eu quero continuar fumando com essa pessoa, ou parar, ou de vez em quando. É a escolha da pessoa. Eu encontrei vários que falam, eu já tive experiência, eu vi que eu tô tendo uma companhia negativa, mas eu não consigo parar. A gente até que vem pedir para tratar e tal. Mas veja, a pessoa teve a informação. Então, quando você tem muita experiência negativa, onde é que eu tô me conectando a elas? Tem alguma coisa a ver com o meu nível de moralidade? Tem uma coisa a ver com a minha profissão, com a minha família? Onde é que tá o pepino? Onde é que tá o ralo aqui? Que tá indo energia, que tá indo tempo, tá indo oportunidade? Onde é que eu tô me. Entendeu? Então a experiência traz. O que a pessoa fala, eu saí do corpo e tive uma experiência ruim. A experiência negativa, não. A experiência é neutra, mas o que ela te trouxe dali? Então, se a pessoa começa a refletir, ela vê. Por isso que as minhas companhias extrafísicas são doentias. É aqui que eu tô errando. Ou então, ela identifica que é o ponto de conexão. E aí a pessoa vai ter o livre-arbítrio, como eu falei, né? Às vezes você tem pouca escolha, é uma misericórdia, mas se você tem a oportunidade de escolher o que fazer, pode ser interessante analisar. Por isso que sair do corpo escancara a nossa realidade, do que a gente tem de mais positivo e maduro e das nossas sombras, das nossas imaturidades. E eu acho isso, assim, completamente extraordinário, né? E isso é importante que você falou para as pessoas. Eu vejo como uma importância muito grande, porque às vezes a pessoa, vamos colocar, toma um ataque, mas não é um ataque pessoal. É um vício que a pessoa tem, um hábito que a pessoa tem. Do outro lado, o outro sintonizou com isso. Então, se ela estava bebendo, ela pode sair do corpo e encontrar com a companhia que já estava com ela lá, numa balada. E aí? Você também estava naquela sintonia. E isso eu falo por mim, tá? Porque eu Sim. não bebo nada, hoje eu só não bebo, não tenho nenhum vício. Mas na adolescência, você vai pra baladinha, você bebe. E eu, pelo menos na época da adolescência, bebia. Hoje não. E aconteceu comigo. Dormi, tive uma projeção e eu encontrei o indivíduo que estava lá Uhum, puxando a energia. Não era agradável, mas eu estava lá, uhum, entendeu? Não era algo pessoal. Ele queria a minha energia e eu dei condição, assim como milhares de outras pessoas. Só que isso sim. traz consciência, trouxe uma reflexão. Opa, então é assim que funciona quando a gente está num ambiente com frequências. Você vai começando a colocar as peças no quebra-cabeça. Para algumas pessoas pode ser super relevante uma experiência traumática como essa, né? Claro, com certeza. Imagina você ter. Porque assim, depois que você morre, não adianta mais você ter a lucidez. A vida já passou. Nossa, olha só. Passei a minha vida toda me conectando com essas energias, com esses seres ruins. Eu só me dei conta agora. Só agora abriram meus olhos. Mas a vida já foi. Leite derramado não vai voltar mais. E quando você tem uma experiência dessa, você fala: nossa, olha só. Me conecto com aqueles amparadores, aqueles mentores, né, com um nível mais legal. Aquela minha qualidade está me conectando com seres positivos. Olha que bacana. Mas peraí, mas por outro lado, eu tenho uma experiência que me mostrou aqui que aquilo que eu faço, independente, tô falando que isso é certo, isso é errado, mas você sentiu que aquilo para você estava fazendo mal. Opa, então eu tenho a opção de querer parar ou não. E por isso que muitas pessoas também, isso é um ponto sério de se falar, Rafael, que as pessoas elas não querem ter experiências nenhuma, nem de quase morte, nem saída do corpo, se ela souber que existe, porque ela tem muito medo de ver outras realidades. Mas muito medo. Medo assim,
A pessoa, ela é uma pessoa que não tem autenticidade, então ela é uma pessoa às vezes muito falsa. Ela não quer que as pessoas literalmente falem, ou ela não quer ser autêntica com os outros, entendeu? Ou que é problema, a pessoa, ela tem um contato com, ela não quer nem ver o chamado ser de luz, né, o mentor, o guia, o amparador, porque ela tem medo de ter bronca. Não, mas eu sou uma pessoa cheio de deficiências, um monte de coisa que eu fiz errado na minha vida. Se eu encontrar um ser desse, eu sei que eu vou levar uma bronca, eles vão, né, espizinhar aquilo que está de ruim em mim, e a pessoa fica ali, às vezes, não quer ver, não quer ver a realidade dela, não quer ser autêntica, toda a realidade que ela passa, ela tem medo de que possa vir contra ela, e é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente trabalha com esses assuntos, você percebe que não existe segredo. Nada do que a gente faz é segredo. Nem aquilo que todo mundo às vezes esconde. Não, aquilo é o meu segredo que eu nunca contei pra ninguém, vai morrer comigo. Todo mundo sabe. Na outra dimensão, até esses espíritos assediadores, obsessores, eles sabem, conseguem acessar. Muitas pessoas que têm um certo domínio de energia, você pode sair do corpo e ir até alguém e acessar tudo que a pessoa faz, sabe a vida dela inteirinha. O que ela faz, o que ela fez. Você tem uma revisão ali da vida da outra pessoa. Você sabe tudo. E os seres, então, mais elevados, tudo, a gente é livre aberto para tudo. Então, uma pessoa que ela não quer admitir, ela tem muitos segredos, muita inautenticidade ainda, como é que ela vai se sentir no livro aberto, sabendo que todo mundo, tá tudo escancarado? Ela se sente mal, ela nem quer ter algo nesse sentido, entendeu? É algo super reflexivo, né? Porque a gente fala muito sobre essas questões de preservação energética também, né? Eu sei que você também Sim, atua com isso. E assim, às vezes fica só na teoria, né? Na sim. hora da prática não rola, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal essa questão da importância da prática, até mesmo para contextualizar também esse universo que a gente está falando, né? Que às vezes saiu do corpo, a pessoa começa a sair do corpo espontaneamente, só que não está entendendo como movimentar a energia. Às vezes tem um mentor ou outro, tal, mas de forma anímica também é possível, né? Sim, sim, com certeza. É, todo mundo tem energia e todo mundo de fato pode cuidar dela. Existem técnicas para isso, técnicas que nem são tão difíceis assim. Os próprios orientais já falavam muito disso. Então tem o Qigong, o Qigong, Neigong, Escola Mopai, tem vários segmentos orientais que literalmente muitos deles que falam da gente poder o quê? Sentir a própria energia, fazer ela fluir por dentro do nosso corpo, jogar para pessoas e ambientes. A gente consegue fazer essas manobras, né? E eu sou daqueles que já aplico isso há muito tempo mesmo para fazer o quê? O equilíbrio pessoal. Isso até ajuda você a ter experiências fora do corpo, ajuda você a ficar mais conectado. Quer dizer, se os seus chakras estão meio bloqueados ali, você faz uma ativação deles, um desbloqueio. Você tem uma harmonia maior. Então eu aplico muito técnicas como o chamado estado vibracional, técnicas de absorção, de esterilização de energia. Por exemplo, uma dica aí, quem quer ter mais experiência fora do corpo, o chakra relacionado a isso é chamado esplênico chakra. Fica do lado esquerdo, acima do baço. E muitas linhas nem consideram esse chakra. Se você olhar, é simplesmente vórtice, basicamente na linha da coluna, mas ignora esse chakra esplênico. Mas se sabe que ele tem tudo a ver com a saída do corpo. Muitas vezes eu fico absorvendo energia só por ele, para ajudar. Então ele é como se fosse uma central, uma distribuidora de energias. Quando você sai do corpo e você se volta, sabe quando você volta carregado de energia, você acorda super bem, geralmente é assim comigo. Experiência, geralmente as boas, né? Uhum. Você acorda e fala, nossa, tô com a bateria, vou durar uma semana, tá com aquele gás, aquele pique. Isso acontece por quê? Porque esse esplênico naturalmente capta energia e você volta com uma energização muito superior. Então esse chakra tem a ver com potência de energia, com equilíbrio, com a própria capacidade de sair do próprio corpo. Então eu absorvo energia por ele. Então olha só, imagina, você tá lá num dia que não tá legal, começa a absorver. Tô entrando num ambiente, eu quero ter uma mudança de energia. Você trabalha com energia, muda o padrão seu, às vezes do ambiente, se for possível. Então, essa parte energética eu vejo que é assim fundamental. E muitas pessoas, na quase morte não acontece muito, mas nas experiências fora do corpo é mais comum, da pessoa servir como um doador energético. Uhum.
Que a pessoa sai e de repente está lá, gente precisando, gente acamada, gente doente, e os orientadores, os amparadores falam, vai lá, doa energia, e a pessoa se vê, às vezes empunhando as mãos, ou mesmo pela própria vontade, sai aquela carga de energias e vai até aquelas pessoas ali que estão precisando de ajuda. Ou seja, você usa o seu corpo energético, a sua capacidade para fazer auxílio aí para outras pessoas. E isso é de um bem assim gigantesco. Seres super evoluídos fazem isso. É dando energia para todo mundo, para as pessoas, para grupos específicos, para contextos. Por isso que a evolução nunca é solitária. A gente recebe muito apoio. Eu volta e meia, eu tenho muita clarividência de energia, muita, de ver energia no ambiente. Claro, quando eu estou mais relaxado, é mais fácil. Aqui não estou vendo nada agora, mas não é assim. Vê aí, não funciona comigo assim, sabe? Mas volta e meia eu tô deitado na minha cama e de repente eu vejo que a energia tá vindo. Estão dando energia pra mim. Eu falo, ué, até eu brinco, onde é que eu errei? Eu não tô, pra mim eu não tô mal. Por que tá me dando energia? Às vezes não, é só uma. Enfim, pode ser que eu esteja mal, pode ser que. Mas por que estão me dando energia agora? Eu até faço uma revisão. O que que eu fiz? Onde é que eu fui? O que que eu pensei? Né? Mas obrigado, estão dando energia. Eu vejo energia vindo. Ou tem horas que eu tô deitado, eu vejo energia saindo. Eu nem me dei conta. Mas a energia, quando os amparadores eles tiram, eles dão para algum lugar específico. Então, eu já vi de tudo que é forma você pensar. A energia, ela sai tudo intermitente. Sai aquele bloco que vai para a direita. Tem um ponto ali. Aí, se eu observar mais, eu sinto que tem uma consciência necessitada ali. Então, a energia vai saindo, vai para cima, para baixo, para todo lugar. Mas sempre a energia sai de mim e vai para um ponto específico. Então, eles usam a nossa energia para ajudar as pessoas, mesmo que a gente não tenha nem consciência disso. Mas é aquela coisa, está no contrato, né? Você renasceu para fazer esse tipo de coisa. Então, ó, nem perguntar muito. Você já nasceu, aceitou isso aí, fica quietinho, dá energia aqui para alguém que está necessitado ali, entendeu? Uhum. E gente que sai muito do corpo, isso é muito mais frequente. Então ela já viu muita coisa, já aprendeu, já entendeu, e de repente é sair mais para quê? Para ajudar, para energizar, para desassediar ou desobsediar, né? Tirar gente doente. Então, enfim, a parte da energia ela é muito forte, muito Importante. importante, né? Eu até fiz um curso chamado Proteção Energética, é um curso bem rápido, são 27 aulas rapidinhos, assim, eu até fiz questão de colocar assim, R$ 36, para não... só para não dar, se dá de graça ninguém valoriza, né? Mas Depois eu para vejo, ser valorizado. então, é irrelevante, mas só para você se posicionar, e ali eu ensino estado vibracional, outras técnicas de energia que eu aprendi ao longo da minha vida que equilibram a minha casa. Eu tive uma experiência negativa fora do corpo, o que que eu faço agora? Tudo com energia você pode resolver, tudo que me ajudou, eu coloquei lá, bem legal. Fala um pouquinho mais dessas suas iniciativas, né? Você falou desse curso que parece ser interessante. Uhum. Se você tiver outras iniciativas também. E o que você falou me surgiu aqui. Às vezes estava ali, mas eles estavam dando energia porque eles sabiam que depois você ia precisar daquela energia extra. Não, mas nunca é num dia conjunto, sabia? Né? Ou eu tô doando ou eu tô recebendo. Pelo menos pra mim, nunca tem essa coisa. Abastecimento, assim, tipo, É, vai vir um não, negócio punk aí. pelo menos sempre que estavam me doando, nunca teve uma saída depois. Não, Era uma coisa talvez pessoal mesmo, né? pessoal. Mas tem energias que são lindíssimas. Já vi, assim, energias lindas, assim, uma energia incrível. E o legal é que você até fecha o olho, você consegue ver até melhor de olhos fechados. Claro, evidência é isso. De olho aberto, você enxerga, você fechou o olho, você vê exatamente a mesma coisa. E é energias maravilhosas. Mas, assim, energia é um ponto que eu acho legal, né? Eu tenho esse curso que eu lancei recentemente, nem divulguei muito, chama Proteção Energética. Eu tenho um curso também chamado EFC, Experiência Fora do Corpo, que eu fiz também, peguei os maiores autores do Brasil e internacionais, fiz um compêndio de 20 aulas, né? Esse é mais denso. O outro tem aula de 5 minutos, 10 minutos, esse não. Tem aula de 2 horas, 2 horas e meia, bem completo, para ensinar o beabá, para quem quer sair do corpo, os fundamentos, os corpos, eu ensino tudo ali de uma forma bem didática, porque assim, tem cursos bons por aí, mas tem um autor só, né? Quando é um curso de um autor só, fica meio sectário, não é universalista, não tem múltiplas visões. Então o curso FC foi bem legal, eu lancei ele no começo desse ano e tive muitos alunos. Hoje eu não estou fazendo mais ao vivo, fiz 2 turmas ao vivo, agora está só gravado, mas é legal para quem quer ter um conhecimento diferenciado e saber as técnicas todas detalhadas ali, sabe? Então não é aquela coisa, não, faz isso aqui. Não, tá detalhado, ó, isso aqui ajuda, isso aqui piora, bem mastigadinho. Então, quem assim já conhece o assunto, talvez seja o mais, você já conhece a maioria das coisas que eu falo ali.
Agora, tem aula, por exemplo, uma aula chamada travão projetivo. O que me trava para sair do corpo? Então, reunindo uma aula só aquilo, ó, tudo que você fizer isso aqui, tudo isso aqui, ó, vai dificultar o teu caminho. Então, tem gente que fala, não consigo sair do corpo. Aí você vai ver os hábitos, os erros que a pessoa... Ela faz tudinho a lista que eu falo ali. Não é que você não consegue, é que você não tem informação do que dá errado. Tem uma aula chamada mentalidade projetiva. Como é que é a mentalidade de um cara que sai do corpo há mais tempo, como é que ele pensa? Ou o que ele não pensa? Então, qual que é a mentalidade que ajuda você a sair do corpo? Então, eu peguei umas sacadas assim, ao longo da minha vida e fiz umas aulas diferenciadas. Agora, tem aula que fala sobre fenômenos e tal, então é um curso para quem gosta da área, assim, quem quer é novato, está iniciando, vale muito a pena, né? E tem um curso também para fechar aqui, chama Vida Após a Vida. Eu também peguei de acordo com a saída do corpo, de acordo com a vida após a morte. Alguém fala, o que existe na vida após a morte? Dá para resumir, dá um resumão? Então, resumi em 7 aulas ali o que é o universo, a vida, de acordo com essas experiências. Claro, tem muita coisa que a gente não entende, que nem eu falei daquela aparelho ovoide, né? Você entende, você até pode admitir, mas a gente compreender a essência é difícil. Tem várias outras coisas de EQM que tem coisas que eu não tenho resposta ainda. Nem eu, nem ninguém que estuda o assunto de saída do corpo tem resposta, sabia? Tem algumas coisas, até vou escrever sobre isso, coisas assim que são muito fora da curva e que a gente nem. Essa própria coisa que eu te falei de estrelas que falam, né, os seres que estão conscientes em estrelas, você não escuta falando isso. Eu já procurei um monte de literatura, não tem ninguém falando sobre isso. Então eu vou reunir também vários pontos, assim, mas nesse curso Vida Após a Vida eu fiz um resumão, assim, 7 aulas do que é a vida após a morte, o que é a existência, o que tudo, como resumir tudo isso aí, os níveis de evolução e assim Eles por estão num diante, né? site teu ou estão em plataformas? Estão em plataformas. Tem um site, sim, chama areadimensãomental.com.br, mas eu recomendo olhar os links diretamente no próprio Instagram, tem link de tudo ali. Vou colocar aqui pro pessoal também, o pessoal poder ter referência. E do Sim, Instagram. O Instagram é sim. É o Dimensão Mental. @dimensão mental. Mental. E você tem canal aqui no YouTube? Também eu tenho 2, o Dimensão Mental, que é o mais antigo. No Dimensão Mental eu falo prioritariamente de experiência de quase morte e, mais recentemente, estou abordando memórias de vidas passadas, né? Especialmente em processos infantis. Então, o canal mais antigo tem, né, no dia de hoje está aí com 111 mil inscritos. E o canal mais recente, que pouca gente conhece, que é o Sexto Sentido. Que aí nesse eu tenho uma outra pegada, eu faço react, tem aula que é só de conteúdo. Que eu, por exemplo, tem um vídeo que eu lancei, por exemplo, os maiores arrependimentos após a morte. Quem morre e se arrepende, fala, putz, por que você se arrependeu? O que você se lamenta? Então, tem vídeo de Interessante. conteúdo, tem vídeos que eu falo, relato experiências fora do corpo, eu deixo no Sexto Sentido. Eu tive 2 relatos já, que vocês me deram que foram muito impactantes, assim. Você alimenta os dois Eu canais alimento sempre. os 2 canais, Vou deixar também aqui pro pessoal poder fazer esse backlink para poder Sim, acompanhar, né? Não, muito interessante isso que você falou. Vou deixar aqui na descrição as possibilidades para você estudar com ele, para você conhecer os canais dele, conhecer o Instagram dele. Tem muito material interessante. E quero que você volte aqui para a gente falar, de repente, fazer uma dobradinha aí com o Wagner, sei que você já fez também, sim, com falar certeza. de mais possibilidades, né? E acho super interessante a gente sempre estar, que nem você falou, a pessoa já estuda o assunto, bebe de outras fontes, porque você vai conseguir ter outro tipo de ponto de vista, outro tipo de conexão. Então, vamos conhecer o trabalho aí do Alexandre e, cara, gratidão aí pela oportunidade, foi muito interessante. Você falou coisas novas, pelo menos para mim, não sei para quem está assistindo, mas provavelmente também para quem está assistindo, né? São buscadores, Sim, mas muita coisa que eu achei super interessante. É bem legal quando a gente escuta alguma coisa pela primeira vez, né? sim. Então foi bem bacana aí tá conversando contigo. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu estou fazendo um livro de EQM também. A gente pode, quem sabe, um dia ir trazer quando o livro estiver pronto, né? Vamos, Sobre experiência de quase morte. Também tem uns projetos novos, eu até falei contigo, a gente pode talvez bolar e fazer com outras pessoas um livro aí de vamos relatos que a gente pode abrir depois, quem fazer uma sabe, se der ponte, né? certo a ideia, fazer uma ponte, um livro em conjunto com várias pessoas, enfim. Então é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e uma próxima, com certeza, vamos marcar alguma coisa aí para a gente fazer. Tem outros temas, tem novidade em outras áreas aí também. Gratidão, gratidão. Vamos sim, vamos sim. E você que está aí, Caminho das Pedras. Se inscrever, deixar o like, assistir novamente, porque eu sei que tem pontos que você vai querer anotar, fazer as suas pesquisas, e é esse o objetivo.
ter conhecimento aqui para você também fazer suas pesquisas e continuar com a sua caminhada. Tem todas as redes sociais que a gente falou aqui embaixo, para que você possa acompanhar. E eu te vejo com certeza no nosso próximo episódio. Até lá!